Oi, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Hoje eu quero conversar com vocês sobre Razão e Sensibilidade da Jane Austen. Nessa minha última releitura, nessa tradução da Penguin Clássicos. Como vocês podem ver, eu marquei o livro bastante assim. Ele é o meu livro favorito da Jane Austen, apesar de muitas pessoas não gostarem tanto dele, gostarem mais de Orgulho e Preconceito. Ou de... Eu acho que Orgulho e Preconceito é mais unanimidade, assim. Eu gosto mais desse daqui por essa dualidade entre a razão e o sentimento, essa competição que a gente tem formada entre essas duas irmãs. Desculpa, eu ainda estou com tosse. Mas... E aqui tu tem os personagens construídos mais palpáveis, tu tem os pensamentos deles expressos através de cartas ou através até de conversas entre os personagens, coisa que nos outros livros não tem tanto. O meu personagem favorito daqui com certeza é o Coronel Brandon. Ele é um ideal de pessoa assim que é muito difícil de tu ver, tanto hoje em dia quanto por aí representado, porque ele é a figura do homem íntegro e do homem que buscou fazer tudo da melhor forma possível. Eu me identifico muito com a Marianne, com essa história de você não pode expor o que pensa, expor o que sente. Você vai ser considerada por muitos uma pessoa muito expressiva, emotiva. E eu vejo que ela retrata muito essa figura de eu quero ser feliz e eu quero mostrar para os outros que eu sou feliz. Eu quero estar triste e eu quero mostrar para os outros que estou triste. Enquanto a Eleanor, que é a outra irmã, ela é muito mais comedida, muito mais no canto dela. Às vezes até te dá aquela aparência de triste, de sofrida mesmo. E a Marianne, ela é feliz, ela é alegre. A Jane Austen realmente era uma especialista em identificar as pessoas e buscar com as pessoas. E aqui tu tem muito essa visão de como eu posso estudar determinada pessoa, determinado tipo de comportamento em situações, sabe? Eu acho que a história todo mundo já conhece, mas a história dessas duas irmãs, que o pai acaba morrendo bem no início do livro, é a primeira coisa que acontece. E com o pai falecendo, a herança, a casa delas passa para o irmão mais velho, o irmão mais velho não quer elas lá. O que acaba fazendo com que elas se mudem para o interior. Elas eram numa cidadezinha maior, assim, elas acabam se mudando para o interior, mais perto de Londres. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção na leitura desse livro é que aqui a Jane Austen fala sobre as viagens, que é uma coisa que ela não fala muito nos outros livros. A viagem a Londres, em específico. Que a gente sabe que a autora só visitou Londres em uma ocasião. Outra coisa também que eu gosto muito nesse livro é que aqui tu tem uma narradora, mas uma narradora não omissa. Ela realmente ela te dá uns pitaquinhos sobre o que pode acontecer ao longo da história, o que para alguns pode ser maçante, mas para outros pode ser muito interessante. Esse aqui é o tipo de livro que tu não pode ler ele com pressa, porque tu lendo ele com pressa tu vai perder essas pequenas investigações sobre a personalidade, sobre a formação da pessoa que tu encontra aqui. Assim, sobre ele então, é isso. Eu queria conversar também um pouco mais sobre as duas adaptações que eu conheço e que eu tenho, que eu gosto bastante, no caso. A primeira é a adaptação de 96 com a
Emma Thompson, o Alan Rickman, a Kate Weasley e o Hugo Grant, que é o filme assim, mais conhecido. Assim. Tem uma trilha sonora lindíssima, mas que peca em alguns pequenos percalços para quem lê o livro, né? Aqui tu tem também um destaque maior, a Margaret, que é a mais nova das irmãs, que no livro ela não aparece tanto quanto ela aparece nesse filme aqui. Ela acaba se tornando meio que uma capitã pirata. Tem umas cenas muito fofas em relação aos dois por conta disso. E é um filme lindo, assim, não tem nada a falar sobre a atuação, sobre a forma. Eu acho ele uma boa adaptação do livro. Só que tu tem 3 cenas aqui que fariam falta para o filme ficar redondinho, completinho. Que é o que não acontece aqui. Aqui tu tem a versão integral do livro. Essa série aqui da BBC, em 3 episódios de 50 e poucos minutos cada um, que também tem uma trilha sonora original, que é belíssima. Que tem uns atores que eu nunca vi em outros papéis, assim. E a descrição da casa, das roupas, do baile, e de alguns acontecimentos que são importantes ao longo da narrativa são muito mais bem iguais ao livro aqui do que lá. Inclusive, aí fica o spoiler alerta, quem quiser pode pausar esse vídeo ou pular essa parte, sobre um duelo que acontece entre o Coronel Brandon e o Hickman, o vilãozinho da história. E a gente tem a descrição desse duelo através dos olhos da Eleanor, porque ele conta para Eleanor como aconteceu esse duelo. E aqui o narrador ele vê o duelo acontecer. E vê um tal do machucado que ela fica muito surpresa, a Eleanor no caso, fica muito surpresa do coronel sendo um homem de armas, um homem do exército, ter feito apenas um machucado na pessoa que ele mais despreza, sabe? Ela ficou muito surpresa durante isso e ela tem uma reflexão durante a narrativa no livro que aqui tu vê isso ao vivo e ela fica se perguntando e a atriz faz bem aquela cara de estou pensando a respeito disso. O que isso poderia ser envolvido ou implementado. Eu gosto bastante dessa versão. Eu já assisti isso aqui umas quantas vezes, mas eu também gosto bastante do filme. Se tu tiver tempo, assiste a série, mas se não tiver tempo, tu pode ficar só com o filme que tem 1h30 e é bem legal também. E é isso, assim, eu não queria tanto falar da história, falar mais mesmo uma opinião a respeito de razões de sensibilidade. Eu tenho outras 2 versões desse livro, em outras 2 traduções. Essa foi a primeira vez que eu li essa versão da Penguin. E eu gostei bastante, principalmente das notas de rodapé, as notas históricas, achei elas bem legais. Um texto de introdução dessa edição é muito legal também. Vou procurar ver se eu encontro as outras obras da Jane Austen nessa tradução, porque eu também gostei muito de ler como o livro foi dividido na época, sem ser essa nossa divisão de capítulos e capítulos e capítulos. Ele foi dividido em partes e livros. E a Penguin nessa edição manteve essa divisão, o que deu à história um pouco mais de fluidez do que a gente está acostumado. E é isso, espero que todo mundo tenha gostado. Dúvidas, sugestões pode deixar aí nos comentários. Um beijo grande e boa leitura.